Para esta primeira parte do nosso programa, nós contamos agora com a participação da vereadora Chiara Ranieri, também do vereador Edivaldo Miano, já apostos, ambos apostos. Chiara, bom dia para você, seja bem-vinda à programação da Jovem Pan, Chiara. Sem áudio, Chiara. Chiara, você nos ouve? Acho que o seu microfone não deve O áudio. Agora sim. Bom dia, Bom Chiara. dia, Pitoli. Bom dia os amigos da Jovem Pan. Bom dia, Minhano. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, seja bem-vinda, Chiara. Minhano, bom dia, seja bem-vindo à programação da Jovem Pan, Minhano. Ô, Pitoli, bom dia para todos, bom dia para Chiara, minha amiga. Tá parecendo a sessão da Câmara de ontem já, hein, Chiara? Virtual, hein? Todo mundo aqui conversando com a gente. Mas olha... Estamos começando a pegar o jeito, viu, Pitoli? Eu tô percebendo, viu, Miano? Eu tô percebendo, já tá bem à vontade com a tecnologia aí, que bom. Agora, o que já difere um pouco é o teu semblante, Chiara, menos preocupado que o de ontem, aparentemente, ontem nós ficamos preocupados, até porque você fez um desabafo que não estava bem, e eu confesso que todos nós aqui ficamos preocupados com você, Chiara. Entretanto, assinando embaixo a tua fala, o teu posicionamento ontem no hall de oradores da Câmara Municipal, Chiara. Tem dia que a gente não está muito bem mesmo, né, Pitoli? Sim, sim. Ontem era um dia que definitivamente eu não estava bem. Acho que a gente vai passando a quarentena e eu acho que são muitos sentimentos porque a gente passa durante o dia e tem dias que o sentimento de impotência ele se sobressai sobre todos os outros. E isso pega um pouquinho, né? Principalmente pessoas com meu perfil que são de sair fazendo e acontecendo. Esse sentimento ele mexe muito comigo. E ontem eu já acordei com esse sentimento e só foi crescendo durante a reunião que tivemos de manhã e a sessão logo na sequência piorou tudo e às vezes a gente chega a sentir que não, assim, o que a gente enxerga, né, como esperança está muito longe de se concretizar, mas vamos na fé, né? Vamos na fé que as coisas podem mudar. Agora, mas eu gostaria, Chiara, e depois vou ouvir o Minhano, o que você, pro ouvinte Jovem Pan que não acompanhou, embora nós tenhamos transmitido a tua fala na tribuna ontem, né, no hall, virtualmente, é claro, nós acompanhamos ela na íntegra, mas eu gostaria que você contasse pro ouvinte Jovem Pan o que você colocou ali ontem para aquele que não te ouviu, Chiara. Eu acho que o que, assim, acabou sobressaindo na minha fala foram duas questões. A preocupação maior que nós temos hoje, já vem sendo discutido há vários dias, que é a questão de nós termos o hospital de campanha. É algo que nós já conversamos, nós já pedimos, nós fizemos a moção, e ele está sendo negado a todos nós. Né? Então, o discurso do Executivo é de que não há necessidade nesse momento. E há necessidade nesse momento porque o hospital de campanha não vai ficar pronto de uma semana para outra. Então, é algo que tem que ter sido providenciado. Aliás, já deveria ter sido providenciado, ele já deveria estar à disposição. Sem o hospital de campanha e a flexibilização do isolamento social, que vai acontecer. Nós já estávamos esperando agora para o dia 22, que não aconteceu. Né? Então, foi dado mais um prazo para que essa flexibilização aconteça, e nós temos uma data, que é o dia 10. Então, nós temos essa semana e a semana que vem, praticamente, né, 15 dias, para que a gente tenha uma flexibilização. E eu realmente espero que ela aconteça, como vem sendo anunciado, amplamente divulgado pelo governo do estado, e como aqui em Bauru a gente imagina que o caminho seja o de repetir o decreto do governo do estado, quer dizer, nem mais, nem menos, por tudo que vem sendo falado ao longo do tempo, eu imagino que venha exatamente acontecer a flexibilização em Bauru
no formato que o governador João Dória decrete. E se isso vier a acontecer nesse formato, nós sabemos que São Paulo está há 3 semanas mais bem preparada em sua estrutura de saúde do que Bauru. Os números de São Paulo, eles evoluíram de forma diferente. Nós estamos atrasados em 3 semanas, comparativamente ao que está acontecendo na cidade de São Paulo. São 3 semanas. Nós já passamos praticamente 1. Se nós não tivermos esse hospital de campanha daqui a 2 semanas, nós vamos ter caos na saúde. É justamente no momento em que nós estaremos fazendo a flexibilização, seguindo São Paulo em ritmos de evolução de pandemia diferentes. Então, vem problema. E se negar a fazer algo que tudo indica que tem que estar feito para o dia 10, mexe muito comigo, né? Eu quero que as empresas voltem a funcionar, porque nós sabemos do impacto que está sendo, quantas pessoas já foram demitidas, embora o governo não tenha esse número, teve de março o que foi admitido, mas não tem computado o número de pessoas que foram demitidas. Eu tenho ido a vários lugares, tenho visto as lojas fechando portas, tenho visto redes de combustíveis, inclusive, que demitiram muito, né? E vejo muitos profissionais liberais sem esperança. O micro e pequeno empresário profissional liberal sofrendo demais, sem esperança nenhuma de retomada. Sim. Então, isso tem um impacto muito forte, né? Uhum. E esse impacto muito forte, ele requer medidas municipais hoje. E as medidas que foram anunciadas que estavam acontecendo, foi de que estavam chegando cestas básicas, estavam chegando alimentos àqueles que mais estivessem precisando nesse momento. Foi assim com a história dos kits da cesta básica, e foi assim com a história das 10 mil cestas que foram doadas, e mais o que a SEBS já faz de entrega aos vulneráveis, toda uma organização, o número do CRAS para ligar, né? Uma campanha chamada Corona Vida, que tem ali a primeira-dama, né, com o Fundo Social de Solidariedade, fazendo a sua gestão, né? E tantas empresas doando. E aí a gente descobre essa semana que isso não foi entregue, que as cestas não chegaram. Então, não é o que foi distribuído, é o que chegou. É o que chegou e é o que tem de alimentos estragando, inclusive, vencendo. E as cestas não foram entregues. Em nenhum momento foi falado da dificuldade de fazer essa distribuição. Ou de fazer um controle, porque se você vai num CRAS, você tem lá a lista das pessoas que ligaram, e ligaram muitas vezes, e conseguiram deixar seu nome lá pedindo uma cesta básica. 700 pessoas. Eu sei de um caso que teve mais de 700 pessoas. E essas pessoas não receberam. Porque não existe intercomunicação. Não existe comunicação do CRAS, que fez o cadastro, com quem está entregando. Que eu não sei quem está entregando. Nós não sabemos quem está entregando. O comitê de crise, criado em 20 de março, tem a assistência fazendo parte desse comitê de crise, por uma pessoa que é um secretário municipal de meio ambiente. A SEBS não participa desse comitê de crise. Como é que vai funcionar se não existe controle de quem recebeu, de quem não recebeu, de quem é prioridade?
Kiara, estão recebendo em duplicidade. Kiara, As pessoas estão passando fome. sim, aliás, Kiara, ontem a gente começou a tratar desse assunto aqui, e quero também ouvir o Miano agora tratando desse assunto. Só para você ter uma ideia, Kiara, ontem nós começamos a receber aqui na rádio algumas dezenas de participações tratando do assunto. Mães desesperadas, com filhos pequenos em casa. Teve um caso mais emblemático deles, talvez, Caroline ou Carolina, não me lembro agora o nome, manicure, não está podendo trabalhar, uma filha de 2 anos em casa, precisando da cesta básica, e não chegou, não tem. E aí eu comecei a tratar aqui na rádio e deixei claro o seguinte, até para diminuir a confusão. Olha, eu não estou desconfiando, em hipótese alguma, só que a gente está cheio de dúvida. Eu não estou desconfiando de ninguém, só que eu estou com dúvida. Quem é que vai receber, de que forma vai receber, por que ainda não recebeu, só que ninguém me responde. Me pediram para conversar com o doutor Enilson Comono. Agora, pera um pouquinho, eu acredito que tenha um Fundo Social de Solidariedade, eu acredito que exista uma Secretaria do Bem-Estar Social. Não é o doutor Enilson que vai fazer a distribuição disso, ele articulou, usou do seu prestígio, e muito bem usado, claro, eu estou aqui elogiando a participação do Ministério Público e do doutor Enilson com o seu prestígio para tentar aumentar o volume de doações, mostrando que era uma campanha séria. Entretanto, na hora de distribuir, a gente não tem nenhuma luz sobre o assunto. Kiara, ontem foram várias participações aqui na rádio pedindo socorro. Ontem aqui, eu não vou conseguir enumerar agora quantas foram, de pessoas, não recebi, não veio, eu fiz a inscrição, eu estou no CRAS, não receberam, Kiara. Miano, a gente não sabe como está sendo tratado isso. E só um outro assunto, Kiara, que você abordou. Ontem eu dei a notícia que existe um projeto chamado Sentinela na cidade de Rio Preto, e eu insisto em comparar, porque eu sonho na possibilidade de a gente ter uma gestão muito parecida, embora a gente esteja anos-luz de Rio Preto. Rio Preto começou na semana passada a realizar testes de Covid-19 em pessoas com sintomas leves da doença, para saber qual é a situação hoje do município. Quando o Rio Preto tinha 36 casos e Bauru tinha 6, eu só falava assim, é só falta de exame. Hoje Bauru tem 89, Rio Preto 82. Então já mostra que o que faltava de fato eram os exames. E Rio Preto está fazendo agora os exames em sintomas leves para saber quanto tem que ser mantido do investimento feito até agora, de que forma, para a flexibilização do dia 10. A gente não sabe nem quantos casos nós temos agora, nós não sabemos absolutamente nada. E o fato de nada ter sido feito até agora tem me incomodado por demais, porque você muito bem colocou, Kiara, um hospital de campanha não nasce do dia para a noite. Então são diversas as dúvidas que pairam, sem a gente não pode se esquecer. É a Prefeitura de Bauru sendo a Prefeitura de Bauru dos últimos 3 anos. Não há nenhuma surpresa nisso. É que a gente achou que pudesse ter mudança, mas não teve. Miano, qual foi tua fala ontem na tribuna nesse sentido, Miano? Então, Pitoli, na verdade, a minha fala foi com relação à minha preocupação com relação ao retorno das atividades. É imprescindível que as pessoas voltem a produzir, Pitoli, é imprescindível que as pessoas voltem a trabalhar. Mas o município precisa estar parado para receber essas pessoas na rua. Porque, de modo organizado ou não, a partir do momento em que elas saírem das suas casas, se você é uma pessoa perspicaz, você está andando na rua, você já está começando a ver mais carros nas ruas, as pessoas já estão andando mais nas ruas. E aí, o que acontece? Não existe um plano de retomada da população para as ruas. E aí, o que acontece? Nós fizemos uma quarentena que se iniciou em março, e que veio até agora, mas você pode colocar isso tudo a perder, porque até que você pare de novo as pessoas, você pare de novo, comece de novo uma quarentena, caso haja um pico inesperado, a gente vai dar um colapso na saúde, porque não está preparado. Então, você vê,
não vieram as UTIs que a gente esperava que viesse, não vieram os respiradores, os leitos, os exames, né? Eu tive numa reunião de teleconferência em que o prefeito estava, e eu pergunto sobre o Adolfo Lutz, e a informação que eu tenho ainda ontem, eu fui confirmar de novo ontem, o Adolfo Lutz não está podendo fazer exames porque precisa fazer um investimento num equipamento chamado Capela. É o equipamento que separa o profissional do material que está sendo examinado. O ar-condicionado lá não está funcionando, precisa de um investimento. Ah, mas esse investimento tinha que ser feito pelo Estado. Concordo. Tinha que ser feito pelo Estado. Mas existe uma submissão que não é uma submissão simplesmente hierárquica de poder. É uma submissão partidária, em que não se discute de forma alguma aquilo que vem de cima do chefe do partido. Então, hoje, o prefeito ele deixa de tomar algumas atitudes exatamente para fazer essa coerência partidária. Então, não cobra, mas também não investe. Nós estamos com os autônomos passando necessidade todo dia, assim como vocês, as pessoas nos procuram. Através da igreja, a gente tem assistido algumas famílias, a gente tem ajudado, porque, na verdade, a maioria dos autônomos, das pessoas que trabalham por conta própria, elas são a própria mão de obra, elas não têm 10 funcionários. O barbeiro é ele que corta o cabelo, a manicure é ela que corta, ela que faz a unha. Então, nós estamos vivendo um momento em que a retomada é necessária, é importante, é imprescindível, porque as pessoas já não estão tendo mais aonde tirar recursos para a sua subsistência, mas, ao mesmo tempo, isso nos preocupa porque a cidade tinha que estar pronta. Ontem eu estava fazendo, esse final de semana, eu vi uma reportagem sobre o aniversário de, acho que 80 anos do Pacaembu. Sim. E aí mostrou o Pacaembu lá, com seus dias de glória, os grandes jogos, tudo, e hoje transformado num hospital de campanha. Sim. Então, Pitori, só para terminar, a gente não tem o nosso hospital de campanha. E se os casos aumentarem, o que nós vamos fazer? Vai colocar a perder todo esse tempo que a gente ficou aí se resguardando. Chiara, a tua família é da educação, da área da educação. Eu posso imaginar o que já deve haver de alunos inadimplentes, inevitável, e de matrículas ou contratos cancelados, rescindidos por conta do Covid-19. Eu posso imaginar, é uma tendência. Eu tenho outras informações de outras instituições já tratando desse assunto, né? O número de inadimplentes e de cancelamentos de matrículas. Agora, ontem, na live do Gazeta, ele chamou a carreata organizada, autorizada pela Justiça, amparada pela Polícia Militar, que aconteceu no domingo do Sim Comércio, chamou de carreata da morte. Chamou de carreata da morte. Onde a gente vai parar, Chiara? Acho que existem alguns exageros acontecendo, né? E são exageros que, na verdade, criam um pânico. Criam um pânico. Se nós não estamos adoecendo na expectativa de que tínhamos, né, dentro daquela curva não, próximo daquela curva, que nós estamos bem abaixo da curva. Nós precisamos adoecer. Quem é melhor adoecer primeiro? É melhor adoecer primeiro quem não tem comorbidades, quem é grupo de risco. Nós precisamos adoecer. O discurso precisa ser mudado. As pessoas precisam começar a absorver que nós vamos adoecer. E esse é o discurso que tem que começar a ser feito, senão vai ter muita gente que não vai querer voltar a trabalhar até que chegue a vacina. A vacina que talvez chegue quando? No final do ano? Então, calma. O medo da doença é para quem é grupo de risco. Quem não é grupo de risco pode até ter um quadro mais agudo, mais grave da doença.
Pode até vir a ter, mas não é isso que se espera. E se existe essa questão real de que há de haver a imunização de rebanho, quer dizer, quanto mais pessoas tiverem o Covid, menos tempo vai levar para que a gente consiga superar o Covid, é melhor que a gente comece a adoecer. E eu ouvi muito esse final de semana, liberações, flexibilizações, que devam acontecer aos menores de 32 anos, que pode ser um começo, mas não precisa chegar no dia 10 para fazer isso. Então, nós vamos ter que começar a liberar. Quem é que a gente libera primeiro? Escola, por exemplo, eu acho que tem que ser pensado dessa forma. São pessoas, a grande maioria, que não tem dificuldade, né, de saúde, são saudáveis, são jovens, claro que tem. Hipertenso, asmático, cardíaco, tem. E a escola tem que saber quem são essas pessoas, porque essas pessoas, de fato, não devem ir para a escola. Nem os alunos, nem os professores e nem os funcionários. Mas os demais vão precisar começar a circular. E ir para a escola é um fato. E dentro da escola tomar todas as medidas. Distanciamento, máscara, higiene. Mas vai ter que começar em algum momento. E as pessoas que são grupos de risco, essa sim, a gente tomar um maior cuidado. Sim. Só que tudo isso, se nós tivermos a garantia de que a saúde se mexeu e que os doentes serão bem tratados. Sem isso, é um risco muito grande. E quem não está fazendo isso é porque não quer que as coisas voltem ao normal. Não quer. Não está dizendo. Em nenhum momento que dia 10 volta a funcionar. E se a gente não tiver, comparativamente a São Paulo de novo, se a gente não tiver igual, quer dizer, São Paulo tiver diminuindo os casos, e aqui, que nós estamos 3 semanas atrás, nós estivermos aumentando os casos, eu não duvido nada que o prefeito, dessa vez, iria, ao invés de seguir o governo do estado, seguir o que ele diz. Olha, mas tem que analisar a curva, porque se não tiver sendo controlada, então não pode flexibilizar. Então, assim, eu já absorvi que antes do dia 10 não vem nenhuma novidade, mas a minha expectativa está no dia 10. E no dia 10, a minha expectativa é para que haja uma grande flexibilização. Só que eu sei que isso vai acontecer se tiver sido feito um investimento na saúde. Senão, vem desculpa esfarrapada de novo. Sim. Então, as pessoas precisam entender o que está acontecendo, porque é isso. O pico não chegou. E para esse pico chegar, vai chegar a hora que a gente estiver na rua, tem que ter sistema de saúde. Nós temos que ter o nosso hospital de campanha. E o dinheiro para isso está já à disposição do prefeito. Já veio dinheiro do governo federal, já veio dinheiro do governo estadual, e a Câmara está liberando os fundos. Está liberando os fundos. Dá para manter o hospital de campanha, equipar e manter o hospital de campanha. Tá? De 50 leitos, ou que seja 20 leitos, por um bom tempo. Se forem 20 leitos, eu tenho uma continha que diz que são 20 leitos mantidos por um ano, com o recurso que chegou agora. Agora, o que o prefeito está fazendo? Está declarando publicamente que os recursos que vieram até agora, que foram disponibilizados, são para pagar coisas que ele já anunciou há muito tempo atrás, que não foram apresentados agora na pandemia. Viaturas de SAMU, quantas vezes foram anunciadas? Não foi agora para a pandemia, mas está na conta. Está na prestação de contas do prefeito. Então, agora, o que entrar vai justificar que está sendo colocado para a pandemia, quando que, na verdade, foram anunciados antes. E aí eu te digo o seguinte: como é que nós vamos justificar que isso não é para a pandemia? Como é que nós vamos justificar que está investindo dinheiro errado? Que com esse dinheiro ele podia ter feito o hospital de campanha.
É isso, vamos ter problema com isso. E vai ter problema mesmo. Vai ter problema, item por item. Chiara. Importante que o Ministério Público esteja fora do governo, porque isso vai ser levado para o Ministério Público. Sim. Não dá para a gente aceitar essa aproximação num momento como esse e dizer que nós temos um promotor que está autorizando como é que serão feitas a confecção dos EPIs e para onde vão esses EPIs, ou mesmo na questão da cesta básica. Não é assim que funciona. O papel é outro e nós precisamos da força desse papel, porque não está tudo bem. Não está nada bem. Chiara, eu preciso fazer o intervalo, volto já já. Tudo bem para você e para o Miano continuarem conosco nessa conversa? Para até ouvir o Cláudio também na sequência? Tudo bem para vocês? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Miano, tudo bem para você? Opa, tô aqui. Então vamos fazer um intervalo rápido, na volta tem o Cláudio e acho que vai um amigo nosso somar essa conversa também na virada do intervalo. Jornal da Manhã. De volta com o nosso Jornal da Manhã, participando conosco os vereadores Chiara Ranieri, Edivaldo Miano e somando agora a conversa, Benedito Roberto Meira. Meira, bom dia, seja bem-vindo à programação da Jovem Pan, Meira. Bom dia, Pitoli, bom dia os ouvintes da Jovem Pan e bom dia meus amigos vereadores aí, a Chiara Ranieri e o Edivaldo Miano. Meira, o início de conversa tratava da infraestrutura que a gente não viu até agora preparada para o enfrentamento do Covid, com todas as justificativas da Prefeitura Municipal, entretanto, prestes ou próximos da reabertura do comércio e de um possível aumento de contaminação, entretanto, até agora ainda nada de prático que assusta a todos, né, nessa eventual volta do comércio. Aliado a isso, um outro assunto também que já fez parte dessa conversa, a questão das cestas básicas e do atendimento a essa população em estado de vulnerabilidade alimentar, que a gente tem acompanhado, e as reclamações, os pedidos, solicitações, os gritos de socorro que chegam à rádio e também para vocês, vereadores. Além disso, Meira, a cidade não para. Nós outro dia cobramos aqui a Secretaria de Educação com relação à manutenção das escolas, diante de tanto tempo parado, o que foi feito para a manutenção das escolas e outros assuntos, por exemplo, como a própria estação de tratamento de esgoto, que foi inclusive ponto da tua fala ontem na tribuna da Câmara, né, Meira? Exatamente, Pitoli. Só para complementar o que os colegas nossos já falaram, né? Ontem você entrevistou o Dr. Sérgio, secretário municipal de saúde. Sim. Ele disse que o percentual de idosos que foram vacinados do H1N1 foi de 107%. Poxa, se 107 foram vacinados, significa que a prefeitura não sabe nem quantos idosos nós temos na cidade. Não tem catalogado, não tem assim um registro formal do número real de idosos na cidade. Se nós não temos o número real de idosos na cidade, imagina se nós temos o número real de pessoas em estado de vulnerabilidade. O próprio governo federal admitiu, ao confrontar os números de CPF, a quantidade de pessoas que foram se cadastrar para poder receber o auxílio de R$600. E o que a Chiara falou ontem é interessante, porque na distribuição das bolsas, pela logística que foi anunciada, não é possível você distribuir você distribuir as cestas básicas para atender toda aquela comunidade, todas aquelas pessoas que necessitam. Veja uma coisa, a professora Egli Muniz, que acho que todos conhecem, né? Ela já nos deixou aqui no campo da terra. A professora Egli Muniz, ela tinha um estudo em que ela demonstrava que 25% a 30% da população de Bauru são famílias vulneráveis, que vivem com apenas um salário mínimo, ou até menos de um salário mínimo. Poxa, se 30% ou 25% da população, isso significa 100 mil ou 120 mil pessoas. Se você levar em consideração o número de famílias, nós temos 4 pessoas por família, você tem aí 25 mil a 30 mil famílias. Então, nós temos que ter uma logística para 30 mil cestas básicas. Um supermercado de Bauru, a rede Taust, ela doou 10 mil, aí você vai somando.
Será que essas 30 mil famílias foram contempladas com as respectivas cestas básicas? Se foi pela logística que a Chiara mostrou ontem, impossível, porque a quantidade de cestas distribuídas pela prefeitura não atingiu na plenitude essas pessoas. Então, o que eu levo a inferir, a concluir, é que nós temos ainda muitas famílias necessitando de comida em suas casas para poder se alimentar, porque estão passando fome. Cláudio, Chiara, Minhano e Meira, na sua escuta. Bom dia a todos. É muito bom ver a Câmara dos Vereadores, através de vários de seus membros, mantendo a postura de atenção às necessidades da sociedade, mantendo a postura de preocupação específica em contribuir com as várias soluções que essa crise demanda. Eu não sabia da situação que a Chiara falou, fiquei chocado, entristecido. Aí eu passei a entender como você se preocupou com ela em relação a ontem e a fala dela hoje. É necessário isso. Nós estamos contando aqui na Jovem Pan News, e durante o primeiro mês dessa quarentena, desse isolamento, a linha editorial da rádio foi de apoio direto, integral ao gabinete, ao prefeito. Como o Pitório sempre falava, temos que unir forças. Depois de quase um mês, a gente percebeu que o discurso continuava vivo e faltava materialização, faltava concretizar. Continuava sendo um discurso com muito mais visão, viés político-eleitoral do que de políticas públicas. E aí, a hora que a gente começou a questionar isso daí, a sociedade também começou a se manifestar e a gente viu como as pessoas estão ansiosas por buscarem, por verem soluções. O que a Chiara mostrou é muito importante. As pessoas estão colaborando com o ente público, até o membro do Ministério Público se posicionou, participou de live, de coletiva com o prefeito, deu entrevista aqui na Jovem Pan e outros meios de comunicação, querendo ajudar a dar certo. Mas nenhuma hora eles falaram que havia uma falha de logística. Por que não pedir apoio? Os empresários, todos os setores estão se unindo. Por que o setor público está quieto no casulo dele? Porque eles acham que é problema eleitoral, que vai pegar mal? Vai pegar mal na atender a sociedade. E o que a Chiara também falou, o Minhano e o Meira falaram, e todos nós sabemos, nós estamos 3 semanas após São Paulo. Então nós vamos ficar fechados 3 semanas a mais? Nós temos que ter uma liberação, o nosso prefeito não se posiciona. Precisamos de vocês, vereadores. Exponham isso, divulguem isso, ataquem isso. A sociedade está passando fome, tem empresas quebrando. Enquanto a gente vê que o secretário fala que pode demorar 3 anos para a prefeitura repor, eu sei de empresários que sabem que estão perdendo tudo que fizeram nos últimos 5 anos, porque estavam com uma bicicleta girando e parou de girar. O cara está perdendo o investimento de 5, 10 anos da vida dele, fora os empregados que vão embora também. É muito sério isso e falta atuação com competência operacional, falta diálogo. Câmara, também chama atenção para vocês de uma coisa. Eu falei ontem, tenho falado várias vezes. Na Lei 13.979, de 6 de fevereiro, estabelece lá no artigo 4º a dispensa de licitação. Várias prefeituras, você acessa o site delas, eles têm a relação de todas as compras realizadas sem licitação por conta da pandemia. E mostra qual foi o produto, a quantidade, que empresa vendeu, qual o valor, qual o empenho. A Prefeitura de Bauru nem isso está fazendo. Então, por favor, pegue mais pesado em relação a isso. É exigência. A Prefeitura tem que expor. E nós não estamos acusando, não. Nós estamos preocupados. Porque do mesmo jeito que a Chiara falou, não se sabe quem recebeu, quantos receberam, se receberam várias vezes. E aí, gente, nós estamos no Brasil e gato escaldado tem medo d'água. Por favor, parabenizo essa preocupação e continuem batendo pesado, é preciso fazer isso. Chiara, Meira e Minhano, só para vocês terem uma ideia, tem a questão das cestas da Secretaria de Educação e começou também a chegar a participação de ouvinte aqui que não recebeu a cesta porque não está no Bolsa Família. Entretanto, tem família com 3 alunos matriculados em escolas municipais e não receberam a cesta. Quer dizer, a gente
perdeu realmente esse controle, não só das compras, como o Cláudio se posicionou agora, mas também com relação à distribuição. Fala, Mignano. É preciso que se entenda, Pitoli, que essa crise ela colocou em situação de vulnerabilidade famílias que antes estavam estabilizadas. A gente tem assistido muitas famílias de pessoas que têm casa própria, que têm emprego e que têm... Mas devido à paralisação do trabalho, o recurso vai embora e a família começa a ter dificuldade. Então, nem todo mundo que está passando necessidade hoje está no Bolsa Família. Então, não se pode somente trabalhar para as pessoas do Bolsa Família. Essas famílias já tinham que estar sendo assistidas. Hoje, nós temos ingressando nas necessidades de alimento famílias que antes não tinham essa dificuldade. Então, é importante que a Prefeitura leve em consideração o momento atual e não a vulnerabilidade natural que uma família vinha vivendo. O importante é que hoje, famílias de pessoas que tinham emprego, o marido trabalhava, a mulher trabalhava, né? E hoje os dois estão em casa, porque nenhum dos dois mais tem trabalho. E a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas na casa da gente. Ninguém vinha com dinheiro sobrando, a gente vinha tocando a vida ali, cada um pagando as suas contas, trabalhando hoje para pagar amanhã e tocando a vida com dificuldade. E aí, de repente, você leva pessoas que não tinham essa dificuldade antes e que agora estão vivendo isso aí. Agora, uma pergunta para a Chiara, para o Meira, para o Mignano, eu gostaria de ouvi-los com relação ao único tema. Como é que está o diálogo junto à Prefeitura? Ele está restabelecido? Ele não se configurou satisfatório nos últimos tempos com a montagem do comitê e o enfrentamento do Covid? Como é que vocês estão lidando com esse diálogo junto à Prefeitura? Começa com você, Chiara. Comigo, Pitoli? Eu tentei ser gentil e cavalheiro. Ai, Pitoli. Não tem, Pitoli, não tem diálogo. Não tem diálogo. Estranhamente, parece que a Prefeitura aprendeu a fazer os anúncios com a diplomacia do governador João Dória. Então, as reuniões, elas até imitam, assim, o formato, sabe? Muitos obrigados, obrigado pela pergunta, muito importante a pergunta. Como se a gente fosse tonto, né? É uma educação para se manter a reunião dentro daquilo que é o aceitável para o governo. Só que, sinceramente, nós estamos sabendo que o que a gente está falando não está sendo considerado, nem nós, vereadores, e nem um monte de gente que está levando informação para eles, participando de reuniões diariamente. Nós já sabemos como funciona, que nós nos enganamos e achamos que agora, nesse momento, haveria sensibilidade para entender que a gente significa alguma coisa aqui. E, na verdade, não estão abertos a ouvir. Não estão abertos. Eles estão ouvindo por educação. Mas ali a gente sabe qual é o modus operandi. Eles vão fazer do jeito que sai da cabecinha de 3 pessoas. E é isso. Então, não adianta criar expectativa. Eu já não tenho isso há muito tempo. Agora, nesse momento de pandemia, eu baixei a guarda, eu falei assim, não, agora vamos nos unir, né? Vamos num espírito de união, a gente precisa estar todo mundo junto. Quanto mais pessoas com cabeças boas pensando, melhor a gente vai ter uma solução, melhor nós vamos ter um caminhar. E, na verdade, hoje eu tenho plena convicção de que não vai acontecer. Nós estamos fora da discussão. E eu não quero, isso eu me nego, porque eu também não sou boazinha, a participar dos anúncios.
Os anúncios que vêm sendo colocados como se fossem grandes anúncios e que não são nada. Para uma cidade do tamanho de Bauru, é ridículo. Então, não tem. A relação tá boa? Tá. Educadamente falando, tá boa. Não estamos xingando ainda, né? Não estamos xingando. Só manter o respeito, né? Estamos apontando, não estamos xingando ainda. Então tá bom. É só isso. Meira, tua percepção com relação a isso, essa ausência de diálogo e o resultado disso, Meira? Olha, o prefeito, ele se tornou um especialista em live. O negócio dele agora é live. Parece que a palavra do momento agora é live. Então, ele adora fazer uma live, né? E cada live ele faz um anúncio. Aí você vai acompanhar se aquele anúncio é viável ou não. Aí, depois de um tempo, você chega à conclusão que não é viável. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Ó, vou montar um hospital de campanha, não tem. Olha, nós vamos inaugurar o HC com 172 leitos, não tem. Ah, depois passou para 40 leitos, não tem. Faltam 11 dias para a inauguração dos 40 leitos. Não vai ser inaugurado. Quem que fez esse anúncio? O prefeito. Então, a única coisa que você vê de concreto nessa pandemia é que nós temos um decreto bastante rigoroso, bastante restritivo, como disse os outros colegas, uma dificuldade enorme para depois para você fazer essa retomada na economia, isso está claro, né? Agora, o que nós temos de concreto para enfrentamento da pandemia? Eu estive junto com a vereadora Thelma numa reunião lá na Associação Paulista de Medicina, na última sexta-feira, para tentar entender qual é a estratégia verdadeira, real, da Prefeitura Municipal para o enfrentamento da pandemia. Então, hoje nós temos um hospital estadual aqui em Bauru, que ele é o hospital de referência para o Covid para Bauru e mais 18 municípios. Então, nós temos uma região. Lá no estadual, nós temos 27 leitos de UTI e temos 31 leitos clínicos exclusivo para a Covid. Então, veja, 27 leitos de UTI para atender 18 municípios. O que Bauru fez? Bauru deveria buscar o hospital de campanha. Ah, não pode fazer o hospital de campanha no hospital das clínicas, porque lá é uma retaguarda para o hospital estadual. Ou seja, pacientes que estão internados no estadual hoje vão ser removidos para o clínicas, para poder dar mais espaço e poder abrigar mais pacientes no estadual. Isso ainda também não foi feito. Ah, o Estado prometeu 10 respiradores, o próprio prefeito anunciou, mas 10 respiradores, porque os respiradores, dentro de para você montar uma UTI para a Covid, você precisa dos equipamentos de uma UTI mais o respirador. Não vieram esses respiradores também, ou seja, não tem condições de ampliar os leitos de UTI lá no estadual. Aí, poxa, qual é a saída? A única saída que nesse grupo em que eu participei, que na verdade eu era o único que não era médico, né? Nesse grupo que eu participei estava a FAMESP presente, estava a Unimed presente, estava o secretário municipal de saúde presente, a doutora Thelma, que é médica, e o Marcos Cabelo, que é o da APM. Nessa reunião que nós chegamos a uma conclusão é o seguinte, que hoje a única saída para você fazer enfrentamento do tal do pico que vai acontecer de doença, que segundo consta agora nos próximos 10, 15 dias, o número de leitos de UTI do hospital estadual não é suficiente para atender a demanda de Bauru e região. Então, Bauru precisa ter uma retaguarda para ele, para atender os seus munícipes. E dinheiro tem, nós temos aí recurso, está aí o recurso disponível. E aí não se tem o tal do hospital de campanha e não se tem o leito de UTI. Se você for contratar hoje um hospital de campanha, esse hospital de campanha, essa empresa que vir aqui, não tem condições de colocar leito de UTI, tem condições de colocar leito clínico. E leito clínico hoje não é necessário, porque tem ociosidade, tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, qual que é a saída? A saída é comprar leitos de UTI da rede privada. E aí o doutor Cláudio fala uma coisa, que muitas prefeituras estão usando aquilo que a lei 8666 preconiza, que nesses casos de calamidade, você pode fazer compra sem licitação. Desde que você compre um produto ou compre um serviço, que o valor não seja um valor estratosférico, você tem que comprar com um preço que seja um preço compatível com o mercado. Basta isso, mas tem que ter arrojo, tem que ter vontade e tem que querer fazer a coisa. É algo que nós não está acontecendo. Então, hoje, a única saída que existe para o enfrentamento, e não precisa investir mais em hospital de campanha, ao meu ver, estou dizendo uma opinião minha, é comprar leitos de UTI. E a rede privada tem leitos de UTI sobrando.
tem disponível, porque isso vai vir uma resposta formal para a prefeitura ao que consta hoje para o doutor Sérgio. Então, Pitoli, o que a gente percebe é que cada dia você tem uma estratégia diferente montada pelo prefeito, ele vem, faz um apelo para a Câmara. Sabe por que ele gosta da Câmara? Ele só gosta da Câmara para aprovar leis autorizativas para ele poder gastar dinheiro. É isso que ele gosta. Aí ele vem atrás dos vereadores, vereador, poxa vida, tem que ser sensível com a comunidade, com a cidade e tal. Vem o líder do prefeito e conversa conosco, uma pessoa gentil. Poxa, mas aí a hora que termina tudo, é aquilo que a Chiara falou. O prefeito pega, vira as costas para nós e pouco importa com aquilo que o vereador fala. Pouco importa. Então eu me sinto assim muito desprestigiado, uma pessoa assim que, quer queira ou não, eu fui eleito que nem ele. Ele foi eleito na majoritária, nós somos eleitos na proporcional, nós somos vereadores. Nós representamos os interesses da comunidade, pelo menos até o final do ano. Nós somos os 17 legítimos representantes do povo. Então, ele deve obrigação a nós, porque nós temos um compromisso com as pessoas. Então, Pitoli, é uma falta de sensibilidade, uma falta de coleguismo por parte do prefeito em relação ao tratamento que ele dispensa a nós, vereadores. É lamentável, mas nós vamos continuar sendo insistentes, persistentes e fiscalizadores. Miano, e a tua posição com relação a isso? Ô Pitoli, você já assistiu aqueles debates de eleição? Ou talvez você até já mediou alguma vez? E aí alguém pergunta para o candidato assim, o senhor participou do desvio de alguma coisa? E ele fala assim, veja bem, eu preciso que o país seja mudado, que o governo seja... Ele dá uma resposta totalmente diferente daquilo que a pergunta foi feita. E nós estamos vivendo exatamente isso hoje. As perguntas, né, seja qual for a pergunta que eu fizer, você fizer, a resposta será pronta e vai ser uma resposta que não te responde. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento em que ele não quer dividir de forma alguma, seja com os vereadores, seja com a população ou com os órgãos de imprensa, ele não quer dividir de forma alguma a realidade do que está acontecendo. E aí, a gente, talvez até assim, querendo mudar um pouco de assunto, mas ele foi visitar lá a estação de tratamento de esgoto. Diz que está a pleno vapor, não sei o quê. Eu vou lá hoje para ver se é isso mesmo. E aí, ele fez uma baita de uma campanha para que a gente não abrisse a SEI, para que a gente não começasse uma SEI, disse que iria perder o dinheiro e não sei o quê. E aí ele vai lá e não chama nenhum vereador para sequer acompanhar, para falar, tá vendo, vereador? Ó, vocês falaram que podia ter falcatrua, mas as coisas estão funcionando. Então, ele age exatamente como o Coronel Meira falou. Ele não nos responde, não nos ajuda, não nos reconhece, não reconhece a noção quanto a representantes legítimos e eleitos do povo, e a sua palavra não dura. Então, ele afirma que nós vamos receber algo agora, e daqui 5 dias ele já disse que não vai mais, e assim, fica desse jeito. Então, na verdade, eu acho que nós precisamos continuar fiscalizando, sim, continuar cobrando. Tem algumas coisas que a gente começou a fiscalizar antes de parar, antes da quarentena, e precisamos continuar fiscalizando, continuar cobrando, porque é assim só que ele vai nos responder. Ele não vai responder, é educado, atende o telefonema, nota 10. Mas na hora de te dar a resposta não satisfaz. É isso aí. Perfeito. Chiara, muito obrigado por conversar conosco. Bom te ver mais calma e com um sorriso no rosto. Chiara. Eu, Cláudio, e estar aqui com os meus parceiros de Câmara, Miano e Meira. Muito bom. Obrigado, viu, Chiara? Boa terça-feira para você. Obrigada, para vocês todos também. Miano, muito obrigado também por nos atender, viu?
Obrigado, amigo. Obrigado pela oportunidade. Bom estar com você aí, com a população e com os nossos parceiros da Câmara. Obrigado. Meirá, bom dia para você. Mais uma vez também te agradeço a chance de poder ouvi-lo aqui na Jovem Pan, Meirá. Bom dia, Pitoli. Só mostrando aqui do lado direito, ó, tem uma casinha de João de Barro, só para não esquecer que a operação continua, tá certo? Continua. E ainda nós vamos ter resultados positivos. Tá aqui, ó. Ganhei um exemplar de uma casinha de João de Barro. Então, eu vou deixar aquela na minha estante até terminar a operação, tá bom? Meirá. Obrigado, viu, Pitoli? Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Ô, Meirá, eu tenho uma no jardim de casa que eu também fiz questão de colocar lá. Que bom. Não, pra gente não esquecer, todo dia saindo de casa eu Não, olho tá para aqui, aquela a casinha tá aqui, ela vai ficar aqui, porque assim eu não esqueço da operação João de Barro. Tá certo. Meira, bom dia para você.